O livro de Êxodo, no seu capítulo 32, a partir do verso 1, nos diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aqui nós vemos um episódio muito lamentável na vida do povo de Israel. O povo que tinha tido a grande liberdade de sair do cativeiro egípcio pela mão do Deus forte, Moisés, que tinha sido uma espécie de mediador, um libertador deste povo, agora ele está no Monte Sinai recebendo as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. E o fato de Moisés demorar, de tardar, de descer do monte, fez com que o povo se rebelasse contra a autoridade de Moisés e contra Deus. E o povo então resolveu fazer deuses que poderiam ser adorados por eles mesmos. Vemos aqui nesse episódio lamentável como é algo comum na vida do ser humano, em sua natureza caída, pecadora, querer fabricar os seus próprios deuses. Desde esse tempo antigo, o homem tenta fabricar, fazer, adorar os seus próprios deuses. E esse não é o caminho correto. Quantas pessoas hoje em dia, talvez você, prezado ouvinte, esteja também nesse tipo de atitude, de tentativa, de você formalizar a sua própria religião, a sua própria crença. E isso não vai te conduzir ao Deus verdadeiro, ao Deus que se revela na sua palavra e se revela principalmente através do Senhor Jesus Cristo. Esta não é a maneira correta. Isso desagradou a Deus. O povo que Deus tinha tido grande misericórdia, grande amor de poder trazê-los para uma terra prometida, depois de passar por grandes livramentos, especialmente
na travessia do Mar Vermelho, agora esse povo se rebela contra Deus, se revolta contra Deus, fazendo um bezerro de fundição, como diz o texto. Isso com a anuência de Arão, que deveria ser aquele que deveria ir contra essa ideia. Ele acabou sendo influenciado e concordou com essa situação, e ainda edificaram um altar diante desse bezerro de fundição, dizendo: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão ainda preconiza: amanhã será festa ao Senhor. E eles madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo então começou a comer e a beber. É como diz um ditado: um abismo vai chamando outro abismo. E depois levantaram-se a folgar, e isso trouxe grande indignação ao Senhor. E o Senhor disse para Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Então vemos que situação trágica. E no verso 25 diz que chegaram a um ponto extremamente grave de situação contra Deus, como está no verso 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, era algo abominável diante do Senhor, esse tipo de comportamento. O Senhor não aceitava esse tipo de situação, a nudez das pessoas. Nós vemos em Levítico essa orientação de que não poderia, Levítico capítulo 18, a nudez da mulher de teu pai não poderia haver, nenhum homem chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. Então, do verso 6 de Levítico, capítulo 8, até o verso 30, nós vemos várias recomendações de que a intimidade de uma pessoa não poderia ser descoberta, poderia ser visto. Descobrir a nudez é uma frase hebraica que abrange tudo que se refere a práticas sexuais impuras e ilícitas. E isso inclui práticas aproximadas do ato sexual consumado. Então era algo que trazia abominação ao Senhor. E esse povo estava nessa situação, desnudo, e assim mostrando grande pecado diante do Senhor. E nós estamos vivendo em época em que as pessoas vão estar também praticamente mostrando as suas nudez. Estamos próximos do Carnaval e essa vai ser uma situação, especialmente aqui para a nossa nação brasileira, onde o povo brasileiro estará se entregando a folguedos, e dentro desses folguedos toda prática licenciosa, sexuais, vão estar acontecendo. E isso não é agradável ao Senhor. O Senhor não aprova esse tipo de comportamento. E nós, como povo do Senhor, a única coisa que podemos fazer
é estarmos intercedendo, como foi Moisés. Deus queria destruir aquele povo. Diz o verso 10: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Deus queria exterminar todo aquele povo e começar uma nova nação através de Moisés. Mas a atitude de Moisés foi suplicar ao Senhor. Ele pôde dizer: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra este povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E Moisés dizia mais: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, esse tipo de intercessão fez com que Deus pudesse rever a sua sentença de julgamento contra o povo de Israel. Assim também, nós, nesses dias que antecede esta festa da carne, aonde a nação brasileira estará totalmente envolvida com esta prática que é algo que afronta o nosso Deus, afronta tremendamente os seus valores e os seus princípios. A nossa atitude como povo do Senhor é de interceder para que Deus tenha misericórdia deste povo. Ó Senhor, tem misericórdia deste povo que vai se entregar à sensualidade. Quantas vidas serão afetadas, quantas famílias vão estar chorando os resultados de momentos tão rápidos da sensação do prazer da carne, que vão trazer consequências terríveis, como doenças, como gravidez que não estão programadas, como mortes que muitas das vezes pode ocorrer por um desentendimento, no momento em que todos estão bêbados, com efeito de drogas. Todo esse tipo de semeadura na carne estará sendo visto numa colheita em que o povo brasileiro, especialmente, vai estar colhendo. E nós, como Igreja do Senhor, devemos marcar posição, como aconteceu com Moisés. Moisés suplicou ao Senhor, Moisés intercedeu, apesar de ser um povo de dura cerviz. Moisés intercedeu e Deus atendeu as orações do seu servo. E assim também Deus atende as nossas orações quando nós nos colocamos como intercessores da parte de Deus. A grande verdade nessa evidência desse texto é que Deus faz dos seus servos cooperadores com Ele. Nós somos cooperadores com Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós estamos numa posição como que mediadores e intercessores pelos perdidos, como Paulo se colocou diante da nação de Israel
em Romanos capítulo 9, verso 2, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Assim também fez Moisés: Senhor, atende o meu pedido, senão risca-me do teu livro. Moisés, dai-nos este grande exemplo nesses dias, que a melhor atitude que nós podemos ter é poder interceder em favor da nossa nação, para que Deus tenha misericórdia e possa salvar muitas pessoas nesses períodos aonde a festa da carne estará sendo implementada oficialmente neste país, que nós, como povo do Senhor, possamos estar orando para que Deus tenha misericórdia e salve muitas pessoas. Você quer ser um intercessor nesses dias? Então busque ao Senhor, ore ao Senhor, para que o Senhor esteja movendo os seus proclamadores da palavra e o Espírito Santo possa estar agindo no coração para uma postura em que as pessoas busquem mais as obras do Espírito e assim agradem ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.